e acompanhar na íntegra o anúncio que o anjo fez a José. O anjo Gabriel vai revelar para José qual seria a missão, o propósito da vinda de Jesus nesta terra. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós iremos ler o versículo 21. Está escrito assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele veio a esta terra com o propósito de salvar a humanidade dos seus pecados. Jesus, ele veio a essa terra com o objetivo de resgatar a humanidade que estava sendo escravizada por Satanás. Porém, Jesus, ele sabia que não seria fácil. Jesus, ele sabia que o inimigo, Satanás, e o nome Satanás significa adversário. Jesus, ele sabia que o adversário iria se levantar para tentar impedir. E o que é que vai acontecer? Jesus Cristo, ele vai, aos 30 anos de idade, procurar o seu primo João Batista para ser batizado por ele. Jesus não precisava ser batizado, mas para nos dar o exemplo de que por mais que a pessoa seja boa aos seus olhos, por melhor que seja a pessoa, ela deve se batizar, porque isso é um mandamento de Deus. E Jesus, ele veio a esta terra como homem, nos ensinar o caminho que nós devemos seguir para agradar a Deus. E aos 30 anos, Jesus, ele vai até João Batista para ser batizado por ele. E quando Jesus, ele sai das águas do batismo, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre ele, e uma voz bradou do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa voz que bradou do céu foi a voz do Pai Celestial. Quando uma pessoa obedece à palavra de Deus, Deus, ele se alegra. Agora veja o que acontece quando uma pessoa ela se batiza nas águas. Os céus se abrem, o Espírito de Deus passa a habitar sobre aquela pessoa, e no mundo espiritual, aquela pessoa, ela é reconhecida como um verdadeiro filho de Deus. Quando uma pessoa ela não é batizada, ela é reconhecida como criatura de Deus. Somente depois que a pessoa se batiza nas águas e cumpre a palavra, é que verdadeiramente ela se torna filho de Deus. Porém, a Bíblia nos mostra que quando Jesus ele sai das águas, logo após o batismo de Jesus, o Espírito Santo vai levar Jesus para o deserto. E eu pergunto para você, por que que o Espírito Santo ele vai levar Jesus para o deserto? E a Bíblia nos mostra que ali Jesus ele vai jejuar 40 dias e 40 noites. Veja isso no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Diga glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós iremos ler a partir do versículo 1, que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto
para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Por que o Espírito Santo vai levar Jesus para o deserto? Sabe por quê? O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo, ele é onipotente, ele tem todo o poder. O Espírito Santo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe tudo o que vai acontecer. O Espírito Santo, ele sabia que o propósito de Jesus, ou melhor, o Espírito Santo sabia que o propósito de Deus para a vida de Jesus era muito grande. E ele também sabia que Satanás, o adversário, iria se levantar para tentar impedir. O inimigo, ele sempre quer impedir o propósito de quem? De Deus. E o Espírito Santo, ele vai levar Jesus para o deserto, porque o deserto é um lugar de preparação. É no deserto que Deus, ele prepara a pessoa para que ela venha cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. É no deserto onde Deus, ele vai forjando o caráter da pessoa. É no deserto onde Deus, ele vai dando ao homem a estrutura para que venha vencer os ataques do inimigo. E Jesus, ele vai ali no deserto jejuar 40 dias e 40 noites. O Espírito Santo vai impelir Jesus para fazer esse jejum, porque afinal de contas, Jesus, ele não iria enfrentar um demônio qualquer.